Boa noite. A paz de Cristo alcança o seu coração. Deus quer falar ao seu coração hoje. Ele quer chamar a sua atenção. Ele quer te alertar. Jesus, ele quer te curar hoje. E é através da palavra dele que ele quer falar ao seu coração. Amém? Eu vou ler 2 Reis 5, do 1 ao 10, até talvez ao 11 aqui. Vai ser um trecho longo, mas para que nós entendamos o que Deus quer falar conosco aqui. Amém? 2 Reis 5, do 1 ao 10. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois, graças a ele, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém ele era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada da sua mulher. Um dia a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenha certeza que ele curaria da lepra. Naamã contou ao rei, seu senhor, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: Vá, eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: O portador desta carta é meu servo Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi até aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou suas vestes, suas roupas, e disse em alta voz: O rei da Síria me mandou este homem para que eu cure da lepra. Por acaso sou Deus, com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Porque este homem procura um motivo para nos atacar. Porque este homem procura um motivo para nos atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com esta mensagem: Ó rei, não é preciso toda essa aflição. Mande esse homem me procurar, ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou o mensageiro falar com Naamã, dizendo: Vá, lave-se 7 vezes nas águas do Rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará completamente curado. Mas Naamã não aceitou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam: Vejam só, mandar eu me lavar no Rio Jordão? Eu vou ler até aqui, para que você entenda o que Deus quer falar conosco aqui. Naamã era um comandante do exército e era um homem muito valoroso, respeitado, como um representante do exército ali, um cargo superior no exército ali. E até então ele era vitorioso nas batalhas que o rei da Síria o enviava. Não tinha derrota até então aqui nas batalhas que Naamã participava e o rei da Síria o enviava.
Mas Naamã era leproso. E Naamã, quando ele foi contra Israel, ele pegou alguns cativos ali e levou para a Síria. E ali foi uma menina que foi levada para trabalhar como empregada da sua casa. E essa menina sabia que Naamã era leproso, como as outras pessoas. O próprio rei da Síria, os seus soldados ali, não sabia da lepra de Naamã, porque ele andava, com a roupa, a farda de um soldado do exército, de um comandante do exército, e ali ele escondia aquela lepra. Então só as pessoas próximas a Naamã, sua esposa, e essa menina que era empregada, e com certeza lavaria ali as roupas do seu patrão, sabia da sua lepra. E a lepra aqui, o que a palavra quer nos dizer, é o pecado. E você que está aí do outro lado, talvez você tenha uma lepra e as pessoas, a maioria das pessoas não sabe dessa lepra que você tem, que é o pecado. A lepra que é o pecado. E o salário, como a Bíblia nos fala, o salário do pecado é a morte. E talvez você tenha escondido das pessoas, talvez você tenha escondido da sua esposa, talvez você tenha escondido das pessoas ao seu redor, da sua família. Mas a lepra, as pessoas próximas, elas sabem pelo cheiro, porque uma pessoa leprosa, ela fede. O pecado, para Deus, ele fede. E o salário do pecado é a morte. E Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra ao seu coração, para que você tome uma posição na sua vida. Porque muitas das pessoas não têm coragem de se despir perante Deus e mostrar os seus pecados a Deus. Estão há anos no pecado, se esconde atrás do pecado, por fora está bem vestido, mas por dentro a carne está podre, a carne está perdendo, o corpo está desfigurado, perdi a palavra, se acabando, deteriorando, essa palavra que eu queria dizer, porque há anos está no pecado, há anos está com essa doença e não tem coragem, como Naamã aqui, não foi humilde ao profeta de Deus, porque ele foi até o profeta, foi até o rei mandou até o profeta, porque o rei ficou desnorteado com aquilo ali. Mas o profeta ficou sabendo daquele problema do rei ali com Naamã e mandou Naamã vir até ele. E Naamã foi e trouxe aquele ouro, aquelas pratas, roupas de festa para tentar comprar, trocar a sua cura, comprar a cura. E o profeta não quis receber, nem ele. Mandou um mensageiro avisá-lo: vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E Naamã, como era um comandante do exército, a sua ira subiu ali, não foi humilde
para obedecer o que o profeta mandou o mensageiro falar e não quis ir até o Rio Jordão. Como a palavra continua aqui, se você for ler para frente aqui, você vai entender. Ele não quis ouvir o que o mensageiro do profeta mandou dizer, porque ele sentiu, o orgulho estava tão grande nele ali, que ele achou que o profeta ia recebê-lo ali. Mas o profeta deu uma ordem para ele: vá até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Então, meu amigo, minha amiga, para que nós confessamos nossos pecados ao Senhor, a Deus, nós temos que se humilhar perante dele. Naamã não quis se humilhar perante Deus aqui, perante o profeta aqui, que é um homem de Deus, como a palavra está dizendo aqui. Mas um soldado dele falou com ele, deu um conselho para ele. Naamã, você trouxe tantas coisas para dar de presente ao profeta. Talvez você faria muito mais do que ele pedia, mas você não fez. Você não quer fazer. E ele pediu uma simples coisa: você ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Ei filho, ei filha, talvez você está aí do outro lado. Você não teve coragem de se humilhar perante Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Confessar essa lepra, esse pecado que há anos está com você. Já virou uma lepra seu corpo, já tomou conta da sua vida. Talvez o seu casamento, perante a sua esposa, ela não sabe dos seus pecados. Perante o seu relacionamento, perante o seu trabalho, o seu patrão não sabe dos seus pecados. O que você tem feito fora da presença dele. Mas o soberano, o Senhor sabe. E ele me trouxe aqui como profeta dele para te avisar, para que você se humilhe perante ao Senhor, se arrependa dos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado te puxa para o abismo. O pecado te leva à morte. Talvez a sua soberba, a sua arrogância não deixou você se prostrar aos pés do Senhor. Não deixou você confessar, tirar essa roupa e mostrar essa lepra que está dentro de você. Esse vício que está te destruindo. Esse pecado que está destruindo. Essa corrupção que está na sua pele e está te consumindo. E você não se arrepende. Já tomou conta da sua vida, tomou conta do seu corpo. Mas para as pessoas, você se apresenta bem vestido, bem vestida, mas por dentro a lepra está te consumindo, o pecado está te consumindo, está destruindo você, está acabando com você. Mas Deus me direcionou aqui para te dizer, para que você se humilhe perante Ele. Como o profeta, como o Naamã, o comandante, ouviu o seu subordinado e foi até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Ele trouxe ouro, trouxe prata, roupas para a festa, e ofereceu ao profeta, depois que ele foi curado, em troca. Talvez você está achando que você vai conseguir a sua cura pagando algo para Deus. A cura para a sua vida, para o seu pecado, é você se humilhar. Deus não está querendo dinheiro seu. Deus não está querendo essa soberba sua. Deus está te chamando para você se humilhar perante Ele, se arrepender.
confessar os seus pecados a Ele, para que Ele te cure, para que Ele te tire desse buraco que você já está, para que você se arrependa desse caminho que está te levando para o abismo. Eu vou ler em Romanos, para que você entenda o que é o pecado, quais são as consequências do pecado. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É perante Jesus, tá? Que você vai se humilhar e pedir Ele a cura da sua vida e se arrepender dos seus pecados. É perante Jesus com humildade que o soberbo, a própria palavra fala. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Deus está esperando a posição sua de tirar essa capa que está em você, essa soberba que está em você, mas por dentro você está destruído, por dentro a lepra está te consumindo, por dentro o pecado está te destruindo, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus me enviou aqui para te chamar a atenção e você se arrepender dos seus pecados, e você se humilhar perante Ele. E você não tem feito isso, tem se aprofundado mais no pecado, tem destruído mais a sua vida espiritualmente, tem escondido das pessoas. Mas o soberano sabe os seus passos, o soberano sabe o oculto, o soberano sabe tudo que você tem feito no seu trabalho, dentro de casa, onde você coloca os seus pés. Você tem escondido das pessoas o seu pecado, mas Deus sabe do seu pecado. A arrogância, a soberba sua não tem deixado você se arrepender dos seus pecados. Mas que não aconteça, como a palavra está dizendo, o salário do pecado é a morte. Que você se arrependa hoje, que você se humilhe perante ao Senhor. Porque essa palavra, se eu pudesse dar um nome, se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Naamã se irou porque era um comandante. Não importa se a pessoa é o presidente da república, é o governador do estado, é o que seja, um comandante da polícia militar ou um delegado da polícia civil, um advogado, não importa o grau dele, diante de Deus somos todos iguais, e diante de Deus é só com humildade que Deus vai ouvir as suas orações, é só com humildade que Deus vai perdoar os seus pecados, tá? Não importa o grau que você tem, o estudo que você tem, você tem que ser humilde perante ao Senhor. Porque o salário do pecado, você já sabe o final, o que vai acontecer se você não se humilhar perante Deus. E abrir e mostrar para Deus o que tem destruído a sua vida, tem te levado para o abismo, porque é isso que Deus não quer para a sua vida. Deus quer te tirar você desse abismo, mas você tem que se humilhar perante Ele, confessar e se arrepender dos seus pecados, para que seu casamento não acabe, para que você não perca esse emprego que você tem enganado o seu patrão, para que as coisas não piorem na sua vida. E você acabe na pior. Se arrependa hoje, se humilha perante Deus. Talvez a sua cura não chegou até a sua vida ainda, porque você não se humilhou perante o Senhor. Você não confessou os pecados. Porque Deus espera de nós que nós falamos a verdade com Ele, porque Ele sabe de tudo.
Você está achando que vai enganar a Deus até quando? Não tem coragem de falar com Deus, mostrar sua lepra, mostrar os seus pecados perante ao Senhor com humildade, para que Ele purifique a sua vida, purifique como Naamã se mergulhou as 7 vezes, somente na 7ª ele foi curado e a sua pele tornou como de uma criança. Porque é isso que Deus quer para você, tá, filho? É isso que Deus quer para você, tá, filho? Que a sua vida se torne sem pecado como de uma criança, tá? Para que você não se destrua mais do que você está destruído pelo pecado. Se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Abra essa caixa preta que está aí perante Deus e confesse a Ele os seus pecados. Mas o mais importante para Deus é nós arrependermos dos nossos pecados. Esse celular cheio de pornografia, esse computador cheio de pornografia, não se arrepende, está cada dia mais aprofundado no pecado. A lepra já te consumiu. Já está todo tomado pelo pecado. Mas Deus me direcionou aqui para te alertar, para te chamar a atenção, para que você seja purificado. Como Naamã foi purificado aqui, ouviu o guarda, o soldado dele, e foi até o Rio Jordão. Se humilhou. Rio Jordão aqui, ó, é o próprio Jesus, tá? Rios de águas vivas. É o próprio Deus. Se humilhou perante ele e foi curado. Na 7ª vez foi curado. Que você tome essa posição hoje, para que o pior não aconteça na sua vida, na sua família, ou em redor de você. Que Deus abençoe sua vida. Se humilhe perante Deus. Se arrependa. Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço, uma noite abençoada para você. É isso que Deus quer falar ao seu coração hoje. Fica com Deus, boa noite.